Boa noite. Ela é a atriz homenageada da 21ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos, um dos mais importantes festivais de teatro do Brasil, que se realiza todos os anos aqui no Recife. Ela é Augusta Ferraz, a quem o teatro pernambucano deve 40 anos de dedicação praticamente exclusiva. Augusta, boa noite. Boa noite, Estela. Obrigada por ter vindo, viu? Olha só, você é atriz homenageada do Janeiro de Grandes Espetáculos, quando o festival fez aí 21 anos, completou a maioridade, e você completando 40 anos de carreira. Qual é a força dessa junção da homenagem e os 40 anos de vida artística? Para mim, a força maior, assim, é porque é muito bom você ser homenageada em sua casa, não é? Isso é uma coisa... É rara se homenagear as pessoas que vivem ali. Como eu decidi viver em Recife e continuar fazendo teatro em Recife, para mim está sendo uma coisa muito importante, porque eu também estou me redescobrindo e essa homenagem vem da própria classe teatral, porque é um festival feito pelo setor privado, não é pelo instituto, pelo institucional. E acho que para o Janeiro foi uma coisa interessante também, assim, é uma mudança, não é, de atitude no sentido de dar visibilidade às pessoas que estão ativamente trabalhando e as pessoas que estão há anos, assim como eu, existem muitas outras pessoas, muitos outros artistas aqui na cidade fazendo trabalhos ininterruptos, né? Eu falei de 40 anos de dedicação praticamente exclusiva. Usei o praticamente porque você tem umas inserções pela música, tem pelo cinema. Tenho pela música, pelo cinema, as artes visuais. Eu gosto muito de aprender coisas e aprender linguagens novas. E quando eu entro no espaço cênico, assim, num teatro, seja qual for o espaço, eu gosto de saber o que é que está acontecendo ali, não é? Se estão me filmando, eu quero saber daquilo, se estão me fotografando, eu quero saber. Eu sei sobre o cenário, eu sei sobre a luz, eu sei sobre executar luz, som, eu sei varrer um palco maravilhosamente, eu sei costurar coisas de última hora. É super importante essa questão das outras linguagens artísticas, porque, assim, não é apenas a arte e o teatro que me interessa, sabe? Eu me interesso muito pela psiquiatria, eu me interesso muito pela antropologia, pela história, pela sociologia. São temas sobre a espécie humana e as outras espécies e sobre o próprio planeta que me chamam sempre muita atenção. E, para mim, fazer o teatro... eu tenho que historicamente estar me situando naquilo que eu estou fazendo, não são só palavras, história. Você falou em psiquiatria, psicanálise, sociologia, enfim, de qualquer forma, essas áreas todas aí que você citou acabam te dando substância, te dando munição para a sua atividade no teatro, quer dizer, para o seu exercício de atriz. A minha atividade maior que é a atriz, não é? Como atriz, compor personagens, não é? O palco, para mim, eu me sinto muito à vontade para entrar e sair das personagens em cena. E sinto que todo esse histórico, todo esse conhecimento, ele termina me dando um apoio muito grande para entender a interpretação, essa coisa da máscara, não é? O porquê das pessoas. Por exemplo, quando eu faço Medéia, que é um espetáculo que eu tenho há 7 anos já,
Eu não vejo Medéia com os olhos de hoje, eu vejo Medéia com os olhos daquela mulher, daquele século, né, antes de Cristo, e uma mulher que vem de lendas e de mitos, e como é que toda essa história se transforma em uma egrégora, e qual a real necessidade daquela mulher ter matado os filhos. Você não pode ler Medéia simplesmente com os olhos de hoje, de uma página policial de um jornal que você abre, e uma infanticida, uma matricida. Não é assim, não é? Então, a história, a antropologia me ajuda muito nesse aspecto. Porque aquela mulher daquela época não é essa mulher de hoje, com todos os direitos que ela conquistou, mesmo faltando ainda muitos espaços a serem conquistados. Mesmo que seja um teatro mais moderno, mais de ponta, você tem que ter essa informação sobre os outros tempos e sobre a alma humana também, não é? Você é formada em música? Eu fiz 8 períodos, quase 8 períodos em música na universidade. Quando me faltavam assim umas 5 disciplinas, eu mudei de curso. Eu fui para artes cênicas. Ah, tá. Aí a gente utiliza algumas disciplinas que são comuns nos 2 cursos, e eu fui fazer artes cênicas e finalmente me formei. Eu acho que eu fui a pessoa que mais demorou dentro da universidade para conseguir se formar. Eu fui jubilada e depois saiu uma lei do MEC, eu consegui entrar novamente. Aí foi nessa época que eu voltei como aluna de música, aí me transferi, fui me preparando com as cadeiras de artes cênicas e terminei me formando. E agora estou pensando num mestrado sobre esse texto. Esse texto que eu estou montando agora, que eu fiz uma leitura dramatizada no janeiro, que era um texto que eu já conhecia há muito tempo, da Franca Rami. E na época que ela fazia... É uma autora italiana? É uma autora italiana, ela é a esposa do Dario Fo, e a vida dos dois se entrelaça o tempo inteiro, né? Um não vive nem cria sem o outro. E o Dario Fo foi prêmio Nobel de dramaturgia, né? Com o Mistério Bufo, que ele faz sozinho e que a Franca Rami também fez. E esse espetáculo, esse texto sempre me chamou muita atenção, porque ela foi estuprada por militares na época assim do fascismo, os finais de fascismo, os rabos das coisas que demoram séculos para irem embora, né? Como nós e a nossa ditadura, né? A gente pensa que não está numa ditadura, mas a gente está em plena ditadura, não tão militar, mas política, estética. E ela sofreu esse estupro porque ela era uma mulher muito ativa politicamente e utilizava a arte para isso. Foi senadora, inclusive, italiana. E tinha uma luta, assim, ela e o Dario Fo muito grande com o Silvio Berlusconi, não é? É tanto que o ano passado ela morreu. Quando ela na época que foi estuprada, ela deu parte disso e entrou com um processo contra o Estado que levou anos. E, finalmente, o ano passado, ela ganhou esse processo. E de 2 a 3 meses, ela morreu. Assim, em 2 dias, teve uma coisa, foi para o hospital, no outro dia estava morta. Você está pensando em fazer um mestrado em artes cênicas a partir desse texto que você fez a leitura dramatizada no janeiro e que vai transformar num espetáculo. E que já estou transformando num espetáculo. Vou estrear no Porto Alegre em Cena no mês de setembro com ele. Já estou começando o processo com a Maria Rita Freire, que é uma excelente atriz e uma excelente diretora de atriz, de atores. E eu estou pensando, mas não em letras, não em artes cênicas, porque artes cênicas não tem mestrados, doutorados, as linhas, aqui não tem.
porque o curso de artes cênicas é uma licenciatura, não é? E então eu pretendo fazer por letras. Eu já estou conversando com as pessoas, já estou pensando na criação do meu anteprojeto para depois fazer as provas. Voltei a estudar o italiano, eu traduzi esse texto. Eu tenho traduzido a obra de Franca Rame e Dario Fo para mim, não é? Para mim. A gente falou até agora, nesses 40 anos de vida profissional, a gente falou até agora da sua militância no teatro, mas como atriz. Você também dirige, né? Dirigiu alguns espetáculos. Você teve uma companhia de produção, Parcas Sertanejas? Ainda tenho. Ainda está com ela? É, ainda tenho. Quantas peças você, se você lembrasse, em quantas peças você atuou, quantas peças você dirigiu, em quantas peças você se autodirigiu? Autodirigir, eu só criei coragem na década passada, que eu me dirigi em Sexo, a Arte de Ser Censurado. Tinha outro título que era Sexo, a Arte de Trepar, mas eu, infelizmente, sofri uma censura muito grande com esse título, eu tive que mudar, porque senão eu não trabalhava. Censura de quem? Censura de quem? Censura das instituições que, na hora de assinarem os empenhos para me pagar pelas apresentações, se sentiam constrangidos em escrever que eles estavam pagando uma arte chamada arte de trepar. Questionamentos também sérios para levar isso para escolas, porque a minha intenção ao montar esse espetáculo, como a Franca Rame, porque é um texto da Franca Rame também, que eu também traduzi, com inserções do Dario Fo e do Jacopo, que é o filho dos dois. Então, eu comecei a ver também um enfrentamento e um mal-estar grande diante das escolas. Levar um espetáculo que fala sobre sexo, chamado Arte de Trepar, para adolescentes. Quer dizer, eu não vejo incômodo nenhum, porque a ideia do espetáculo é uma conferência, o espetáculo é uma conferência sobre sexo, para explicar o mecanismo da sexologia humana. E quando a gente vê atrocidades, aberrações na nossa sociedade, no nosso cotidiano, sobre sexo, né? O estímulo que o próprio comércio e que a própria arte mais comercial, não que tenha uma arte comercial ou não, isso não é um gênero, né? Mas existe uma arte que você vê que ela é feita para ela tem um teor mais comercial do que os gêneros no teatro, no caso, os gêneros que o teatro tem. Então, eu fui obrigada a mudar. A Franca Rame, ela entrou na justiça também. Era uma guerrilheira. Entrou na justiça e terminou, depois de uns 10 anos de luta, ganhando a questão e apresentou os espetáculos para jovens. E é isso que eu quero. Eu quero também, não só apresentar para adultos, como a censura 18 anos, que eu acho uma imoralidade você querer falar sobre sexo, sobre a sexualidade, explicar as coisas, a vida como ela é na realidade, sem os tabus e sem as igrejas tomando conta disso e sem esse falso moralismo também. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa e de repente, eu tenho sentido que aqui, pelo menos, é complicado. A gente recebe espetáculos chamados Monólogos da Vagina, Diálogos do Pênis, os teatros enchem, não há problema nenhum em receber do Centro-Sul esses espetáculos, mas quando você vê alguém daqui trabalhando uma temática como essa, então se torna uma coisa muito deselegante, muito sem conforto, sabe? Por isso que mudei o nome. Olha só, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco. Eu não queria chamar o intervalo
Sem a gente ver umas fotos suas, nós separamos várias fotos, eu queria ver 2, 3 fotos pelo menos nesse bloco, e aí você dizer para a gente que fotos são essas, assim, se são fotos de cena, se são fotos de bastidores. Essa primeira aí, por exemplo. Essa aí, eu tenho a impressão que é uma entrevista, alguma coisa que você deu, uma foto mais antiga. É, uma foto que deve ter uns 20 anos, mais ou menos, que eu estava na redação de um jornal aqui em Recife, dando uma entrevista. Você tem toda a sua carreira, essa daí é foto de cena, de bastidor? Essa é a foto que foi a imagem visual da homenagem que o Janeiro me fez, me faz durante esse ano. E é uma foto de Medéia. Eu estou me preparando no camarim, criando a maquiagem para entrar em cena. Logo depois eu entrei em cena, depois de realizar essa maquiagem. Você tem todos os seus espetáculos documentados? Todos. Essa, que foi capa de um jornal agora, no Janeiro, eu fico dizendo assim, que se eu morasse em Hollywood, assim, eu tinha que ficar rica com essa, só pela pose dessa fotografia, não é? Aqui fica uma star, assim, meio deslocada, não é? Mas é muito bonita essa foto, eu achei maravilhosa essa matéria. As três são muito bonitas. Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. A entrevistada de hoje, do Opinião Pernambuco, é a atriz pernambucana Augusta Ferraz, e o intervalo é bem curtinho. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. A convidada de hoje do nosso programa é a atriz Augusta Ferraz. Hoje você não vai poder participar com perguntas e comentários, porque o nosso programa está sendo gravado. Augusta, conversamos muitíssimo no bloco anterior. Eu havia te perguntado quantas peças, se você lembra quantas peças você já encenou, quantas você já dirigiu, quantas vezes você se autodirigiu, e você não me respondeu. É verdade. Fiquei tão entusiasmada com a Franca Rami, que eu acho um ídolo hoje em dia para mim. Eu devo ter, juntando tudo como diretora, como atriz, como cenógrafa, iluminadora, eu devo ter uns 80 espetáculos montados. Uhum. Juntando tudo. Juntando tudo. E, auto me dirigindo, eu tenho 2 espetáculos. Que são? Sexo, Arte de Ser Censurada, e o Guiomar, Filha da Mãe, que é um espetáculo que foi montado por outro diretor, mas ele não terminou de dirigir. Ele era um espetáculo que tinha 2 pessoas em cena, e eu fiquei cansada de substituir gente e disse, vou fazer um monólogo. Uhum. Então, eu tive que redirigir tudo, terminar de dirigir, mudar o texto em algumas coisas, criar. A pesquisa musical é minha, uma parte do figurino é minha, a luz é minha, que é o Guiomar. Então, eu considero uma direção dividida e mais minha do que o do criador principal, e que criou mais uma dramaturgia cênica para o texto. Augusta? O Moncho Rodrigues. Certo. E o texto é da Lourdes Ramalho. É esse espetáculo que você vai apresentar amanhã lá no Capiba. Isso. Às 8 horas da noite. Apresentação única. Apresentação única, em homenagem ao Dia Mundial do Teatro e do Circo e, de certa forma, o Dia Internacional da Mulher. Né? E esse espetáculo fez parte do repertório que você apresentou durante o festival, o Janeiro de Grandes Espetáculos? Sim. Foram 4 espetáculos. A leitura dramatizada do estupro, que fizemos 2 apresentações. Depois, Medeia.com, Sexo, a Arte de Ser Censurado.
E, por último, Guiomar, Filha da Mãe. E o Sexo, a Arte de Ser Censurado, eu também fiz em outras 3 cidades daqui de Pernambuco, Arco Verde, Caruaru e Goiânia. Olha só, se a gente pegar aí esses 40 anos de vida artística que você tem, e aí considerando especificamente o teatro, você vivenciou, presenciou alguns momentos que marcam a história desse teatro pernambucano. Então, ali, se a gente pegar os anos 70, um momento de prevalência dos grupos de teatro. Se a gente pegar a partir dos anos 80, meados dos anos 80, aí já uma prevalência das companhias de teatro, né? Pessoas que se juntavam para montar aquele espetáculo e depois cada um ia para o seu lugar, cada um ia, enfim, fazer outra coisa, não mais a prevalência dos grupos de teatro propriamente ditos. E hoje a gente vê, de alguma forma, um retorno aos grupos de teatro, mas já dentro de um outro contexto, que são os editais de financiamento. Então, quem monta espetáculos de teatro no Recife, de certa forma, um pouco refém dos editais de financiamento. Eu queria que você me falasse um pouco, me desse seu testemunho, sua angulação em relação a esses 3 momentos do teatro pernambucano. Anos 70, ali a partir de meados de 80 e hoje. Eu vou começar falando assim, que eu há um tempo não sou refém dos editais, porque esses 4 espetáculos agora, o que eu estou montando e os 3 que já estão montados, não tinha dinheiro nenhum. Foi feito com o amor de outros artistas, com a participação em alguns lucros de bilheteria e de vendas de teatro após o espetáculo estar pronto, mas foram espetáculos feitos sem nenhum recurso público, nem privado, e nem privado do meu bolso também, né? Eu lembro, eu comecei na época com Romildo Moreira, na época dos teatros de grupo. Mas que era uma coisa assim, éramos muito jovens, então tínhamos nossos pais para nos sustentar, não tínhamos as obrigações que temos depois da vida adulta realmente, né? Essa vida que temos hoje, né? Tão sacrificada. Então, nós tínhamos, a gente se metia em qualquer bimboca para ensaiar em qualquer lugar, a gente inventava coisas, ensaiava no meio da rua, nas praças, e era assim que se fazia a maioria dos teatros. Sempre existiram companhias profissionais ou não profissionais, como, por exemplo, o TAP, que é sempre estranho. O TAP, ele não é uma companhia profissional, mas funciona como uma companhia profissional. Mas se intitula como como amador, mas na verdade não é amador, não é? Porque o TAP, houve uma época mesmo, que foi bem antes de mim, que os grandes diretores, os grandes professores estavam aqui com o TAP ensinando técnicas. Ziembinski, Bibi Ferreira, sim, eles. Esses grandes quando você todos. vê hoje um ator como a Wanda Failante e o Reinaldo de Oliveira, eles não vieram de um teatro de grupo amador, assim, eles vieram de um juntamento de pessoas, mas que tinham um respaldo de técnica e de ensinamento muito forte, muito dinâmico por trás. Mas a grande maioria dos grupos que trabalhavam eram grupos amadores, pelo menos os que eu circulava, né? Eu nunca consegui entrar no TAP, assim, ninguém nunca me convidou, né? Tentei furar, abrir uma porta. Você fez uma peça com Geninha da Rosa Borges, não fez? Não. Eu me ajoelhei aos pés de Geninha, meus joelhos ainda estão feridos até hoje, para fazer As Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Mas eu tinha uma vida socialmente muito livre e liberta e não dava para eu entrar no TAP, não pude fazer, o convite não foi configurado, mas eu cheguei a me ajoelhar nos pés de Geninha.
E aí, logo depois, você começa a ver que depois desses agrupamentos amadores, não é, que era um teatro que a gente dava alma para fazer, sem um tostão, não é? E geralmente o pouco de bilheteria que se tinha, a gente ia jantar, fazer uma farra, pagar o ônibus de voltar para casa, era assim que a gente... Porque não tínhamos responsabilidades mais sociais como temos hoje, nós nos mantemos, né? E logo depois começou a se fazer na cidade teatros de companhias, principalmente companhias voltadas para os musicais, não é? Durante muito tempo se fez musicais aqui no Recife. Você fez musicais? Não, Não? eu quase fiz um musical, mas eu também era uma pessoa que sempre questionava muito as coisas, como hoje ainda sou. Eu questiono o que me incomoda, eu quero saber. Qual musical que você quase fez? Acho que... Ai, não me lembro mais, mas foi um dos últimos. Um dos últimos, mas eu não lembro mais do... Inclusive, ensaiávamos aqui, na TV Universitária. Talvez algum musical da Praxis? Sim, da Praxis, junto com Aquários. o Aquários, do Boris Que Trindade, eram as duas grandes companhias de José teatro Mário, daquele isso, momento, isso. né? Ali nos anos 80. E era muito interessante, assim, porque tinha uma gama, tinha uma misturação de pessoas ali, tinham muitos travestis que trabalhavam ali dentro, com atores, com formação de atores. Era um momento muito interessante. Eu sempre quis participar, mas, infelizmente, quem manda tem uma boca tão grande, assim. Teria que ter uma boca mais que usa. Você acha que é de difícil relacionamento? O quê? Você é de difícil relacionamento? Não, não. Com grupos, com diretores, com produtores? Não, eu acho que não. Eu não. Mas eu sou uma pessoa exigente, porque com dinheiro ou sem dinheiro, eu acho que quando você assume fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que levar a sério e assumir as responsabilidades. E depois dizer, eu não sabia. Sabia, sim. Você sabia, sim. Então, você tem que assumir as coisas que você se propõe. Eu acredito que deva ser assim, a humanidade deveria ser assim, né? Recife deveria ser assim. Por exemplo, hoje você faz toda uma pauta, me convida, eu não venho, porque eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor nas costas, aí fiquei em casa no sofá dormindo, veja, toda uma produção que foi preparada para fazer essa matéria comigo, e eu não apareço. Nós temos uma dinâmica muito grande nesse sentido, não é? E eu não me vejo como uma pessoa... Eu tenho alguns pitis, às vezes, como todos. Eu tenho, por exemplo, nós duas trabalhamos juntas, uma época que eu te dirigi. O Deus dormiu lá em casa. O Deus dormiu lá em casa. Nunca tivemos nenhuma discussão ali intensa. Foi uma convivência muito a não ser no generosa. último dia que o caminhão não trouxe o cenário e nós iríamos encerrar a temporada. E ficou uma coisa desagradável para todos nós, devolvendo dinheiro ao público, os atores que queriam fazer a sua despedida. Eu, absolutamente frustrada, porque o caminhão não tinha trazido o cenário de Gatende. Então, assim, mas nunca nenhum de nós ali teve nenhuma discussão, nenhum problema, todos muito educados. Você dirigindo o espetáculo e no elenco tinha também Cira Ramos, George Meirelles e o José Ramos. E Zé Ramos. Que hoje mudou a trajetória dele, ele é padre ele é hoje. Padre. É muito interessante isso. E um ator muito... Ele continua fazendo algumas coisas mais voltadas para o audiovisual, mas um ator excelente, o Zé Ramos. Mas que bom que ele encontrou esse caminho que deve ser maravilhoso para ele, porque não é fácil também esse caminho. Assim como ser ator não é fácil, né? Então, eu sou uma pessoa exigente, eu sou uma pessoa que às vezes tem uns pitis, mas imediatamente eu sei reconhecer o piti e pedir desculpas para as pessoas e tentar entender aquilo e levar adiante. Eu não guardo rancores nem mágoas.
porque isso pode matar a gente, não é? Então, muitas pessoas guardam rancores e mágoas, então elas ficam pensando em coisas há 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 40 anos atrás. Meu Deus do céu, as pessoas mudam, não é? Ô, Augusta, quem deu uma entrevista aqui para o Opinião Pernambuco, talvez há umas 2 semanas, foi Germano Raiuti, que também tinha sido homenageado pelo Janeiro de Grandes Espetáculos. Foi ele quem passou o bastão para você? Ele foi homenageado num ano e você no ano seguinte ou não? Ou tem um hiato aí maior entre essas duas homenagens? Não, acho que tem um hiato, tem um tempo. Acho que o ano passado foi Lúcia Machado, a homenageada. Com Gilmar Muniz de Brito. Acredito Não que é? sim. Eu Acredito acho que os sim. dois sim. A primeira pessoa que trabalha mais assim dinamicamente no teatro, sem se envolver tantos nas questões de administração pública, como Lúcia fazia, e o Jomar mais voltado para a questão da literatura, mas também das performances. Eu acho que começa um diferencial assim mais com a minha pessoa. Acho que de agora em diante as pessoas mais atuantes, as pessoas mais jovens, não que eu seja tão mais jovem que a Lúcia e que o Jomar, quer dizer, acho que sou um pouco mais jovem, uma década mais ou menos. Mas eu sinto essa mudança agora. E o que foi que você me perguntou mais? Conversamos sobre tantas coisas. Mas a pergunta inicial tinha sido a sua angulação sobre esses 3 momentos do teatro pernambucano: a prevalência dos grupos, a prevalência das companhias e agora a volta dos grupos, mas aí com esse vínculo com os editais de financiamento. São grupos mais profissionais. São grupos porque eu vejo que, a partir do momento que o governo Lula começou a se buscar mais essa questão de setoriais, é a própria dinâmica do partido político, né? Não estou falando do partido, se sou a favor ou sou contra, mas é uma dinâmica do próprio partido de setorizar, de trazer as pessoas para falarem, mesmo que haja um controle sobre essas pessoas, e a gente termina sempre sendo usado como bucha de canhão para se dizer que se está realizando ações políticas importantes no teatro e na própria comunidade recifense, né? A cidade como um todo. A gente sabe como funciona, né? Nós não somos tolos e também eu não vou entrar na questão política. Eu vou interromper sua fala só um pouquinho para a gente ver mais algumas fotos, se depois você quiser retomar essa fala Falar mais sobre os grupos hoje em dia. A gente retoma no próximo bloco, mas eu não queria terminar esse bloco sem a gente ver mais algumas fotos de trabalhos que você fez. E aí, novamente, você me dizendo quais são. Essa foto aí, eu acho que é um outro enquadramento daquela mesma foto que a gente viu no bloco anterior, ou não? Foi um ensaio, assim, meio sensual de uma mulher de meia idade, que foi daquela mesma outra dos cabelos, né, que eu ficaria milionária se eu estivesse em Hollywood. Mas foi um ensaio para o Janeiro ou não? Não, foi um ensaio para a reportagem do jornal. Aí também uma foto provavelmente de entrevista que você deu. Esse também foi para o Aurora, que tinha um título muito interessante também, a que saiu agora para o Janeiro era ótimo, tinha um título muito interessante, mas esse também tinha, que era, o título era Eu Não Sou Uma Qualquer. E foi tirada no Teatro Apolo Hermilo, várias fotos foram tiradas. Essa é foto de cena? Essa é a foto de Medéia Ponto. Aí? Essa é uma foto da entrevista, da mesma entrevista para o Aurora, que foi no Teatro Hermílio Borba Filho, né? Essa parede é inconfundível. É lindo aquele teatro, sou louca por aquele teatro. Olha só, a gente vai fazer mais um intervalo curtinho. Volta daqui a pouco para continuar essa conversa. A nossa entrevistada de hoje do Opinião Pernambuco é a atriz Augusta Ferraz. A gente volta já.
estamos de volta. A entrevistada de hoje do Opinião Pernambuco é a atriz Augusta Ferraz. Queria que você me falasse agora um pouco dessa coisa efêmera que é o teatro. Me chama muito a atenção, assim, porque acho que toda atividade artística, de certa forma, toda modalidade, ela consegue um pouco gerar memória de si própria. Então, o cinema gera memória de si próprio, porque o filme fica. A música gera memória, porque fica o disco, né? A literatura deixa o livro. O teatro, ainda que ele deixe a peça escrita, não é o teatro, é a dramaturgia. E o espetáculo, ele é uma coisa muito maior e muito mais mágica do que o texto, né? Que foi escrito para gerar aquele espetáculo. O teatro não consegue deixar a memória de si próprio, ele é um instante, ele é um sopro. Como você lida com esse tom efêmero do teatro? Eu aprendi que a grande memória realmente que fica é a das pessoas que assistiram os espetáculos. E é essa que interessa. As que assistiram os espetáculos, as que leram o livro, não as que guardam o livro. As que ouviram o CD, não as que guardam o CD. As que viram o filme e não as que guardam apenas o... É uma memória muito maior e muito mais imaginária, mais junguiana, entende? Mais coletiva. E é essa memória particular que fica naquele que participou, assistindo ou lendo, entrando naquela história, é essa memória que fica realmente nas pessoas, né? E eu acredito numa arte transformadora. Eu acho que são essas memórias também que ajudam as pessoas a refletirem, a irem mais adiante, entende? De um tempo para cá, eu venho construindo uma memória mais cubo, mais imperador, mais fixa, que são memórias visuais do meu trabalho, fotografias, filmagens, materiais escritos, livros. Os últimos 20 anos, a história pernambucana, todos os livros que têm sido falados, eu estou em praticamente todos, assim, porque eu sempre fui muito atuante, não só dentro do teatro, mas na questão da política cultural da cidade e do Estado. Eu sou uma pessoa que grita, que abre a boca que usa, aquela tal. Mas hoje eu me sinto muito interessada realmente nessa memória coletiva que fica em quem participa do resultado daquela arte ali. Então, eu acredito que essa é a memória que realmente interessa. E o teatro passa a não ser efêmero. Essa visão de que da efemeridade do teatro, ela se decompõe um pouco diante dessa outra perspectiva que nós temos, entende? Você está feliz, talvez não seja a palavra, mas satisfeita com a sua vida profissional exatamente como ela é hoje, tendo ficado no Recife, tendo escolhido viver de teatro no Recife? E aí, quando a gente fala viver de teatro no Recife, fazer teatro no Recife, é com muita dificuldade. Sim. Tá bom assim para você? Olha, agora tem melhorado, de uns anos para cá tem melhorado, porque eu amadureci profissionalmente no que concerne às finanças, ao dinheiro. Eu aprendi a organizar a minha vida melhor e conseguir ganhar dinheiro para me manter, entende? E já tive momentos assim terríveis de falta de dinheiro, e quando é falta de dinheiro é falta de praticamente tudo, mas graças a Deus e aos grandes, o Deus multifacetado que nós temos, eu sempre tive amigos fiéis de todas as horas,
conto nos dedos das duas mãos, mas amigos maravilhosos, e tem surgido outros amigos que sempre me ajudaram a enfrentar esse momento que eu não conseguia me mover, não é? E eles fizeram parte da minha retomada, da minha recomposição, não é? Mas eu nunca quis sair do Recife, eu já tive oportunidades de ir para Rio, de ir para São Paulo, de ir para Minas, de ir para a Europa, mas eu sempre encarei tudo isso assim como passar um tempo, fazer uma viagem e tentar, mas eu nunca quis realmente sair daqui. Nunca, eu gosto de passear, eu sou cigana, eu gosto de coisas novas, me mudar. Minha casa muda, os móveis mudam de lugar o tempo inteiro. É bem psiquiátrico esse negócio, assim. Mas eu sempre estou querendo mudanças na minha vida. Então, sair daqui nunca me fez acreditar que me valorizaria mais e que faria de mim um artista melhor ou uma pessoa melhor. Eu nunca acreditei nisso. O que não impede da minha vida estar aberta. Eu não sei o que pode acontecer. Eu estou pronta para ir em qualquer direção, desde que eu tenha respeito e que eu tenha uma segurança para sair daqui. Você tem preferências assim para determinados personagens, ou tipo de personagens, ou determinadas dramaturgias? Não. Não? Não. Pode ser comédia, pode ser... Pode ser, desde que me toque. Ah. Porque, antes de qualquer coisa, essa história que eu vou contar, ou interpretar, ou atuar, ou dirigir, ela tem que me tocar internamente, entende? E ela tem que fazer parte desse mundo que me compõe, que é sobre aqueles temas que eu falava antes, a antropologia, a psiquiatria, a história, a vida das pessoas no dia a dia, entende? Os porquês de cada coisa. Tudo isso essa história ela tem que caber nesse meu mundo interno. E é a partir daí que ela se torna que essa dramaturgia, essa história, ela se torna a minha palavra. Ela termina entrando no meu imaginário e se transforma naquilo que eu quero dizer para as pessoas, aquilo que eu quero falar para as pessoas. Então, aí passa a ser uma vontade, aí surge o desejo. E a comédia, eu transito bem na comédia, na tragédia, no drama, eu me entrego e eu vou, não estou pronta, né? Tem espetáculos para criança? Eu passei uma época assim, onde eu praticamente lancei uma ideia de fazer um teatro mais visitado, mais contemporâneo, que era o teatro infantil. Mas de uns tempos para cá eu abominei, eu estou distante, mas estou pensando agora em trabalhar com espetáculos só para criança. Eu não vejo o teatro para criança e para o adolescente, porque são coisas diferentes. Quando você vai entrar na psicologia e na psiquiatria, são fases absolutamente... Você não pode fazer um teatro para uma criança que ainda está no imaginário, não entrou na fase do concreto, que ainda não consegue ver o mundo, as coisas como coisas reais, ainda está na fase brincante, onde tudo é brincadeira, ela experimenta brincando. E eu fazer esse mesmo teatro para um jovem que está no outro tipo de discussão interna, no outro tipo de discussão do mundo. Eu não consigo ver essa junção. Eu acho que esse é um modismo e que as pessoas embarcaram e foram adiante. Respeito, porque tem muita gente dedicada a isso, tem muitos trabalhos, muita discussão dedicada a isso, mas eu vejo como coisas diferentes. E eu estou pensando agora em começar, agora quando eu começar o processo de ensaio do estupro, porque eu já tenho, até janeiro do ano que vem, eu já tenho uma pauta para apresentações do estupro. Eu estou pretendendo montar o Mistério Bufo, novamente, que eu já montei em 2000, que o Marcondes Lima dirigiu, assim como o Marcondes dirigiu Medeia Ponto também.
meus agradecimentos imensos, porque Marcondes era um momento muito difícil, trágico da minha vida, e Marcondes foi um amigo e um profissional assim ímpar, sabe? Então eu agora pretendo montar o Mistério Bufo sozinha e pretendo montar um espetáculo com 4 horas, 5 horas, a hora que for, que precisar. Então, quem quiser assistir, vai assistir. Quem quiser não aguenta mais e quer sair, saia. Mas eu vou fazer um espetáculo com esse tempo. Indo, de certa forma, na contramão do que está posto aí, porque ninguém mais quer fazer espetáculo que tenha duração de mais de 1 hora para não desagradar o público. Monta-se fazendo essa concessão. Vamos montar um texto curto, porque o público hoje não suporta Tudo é curto. ficar mais de 1 hora. Tudo é curto, mas eu acredito que o público suporta tudo. O público é composto por pessoas, e as pessoas suportam tudo. Nós suportamos tudo que a vida nos oferece. Somos realmente muito fortes. O ser humano é muito forte. E alguns são mais sensíveis e não aguentam a barra, mas na grande composição nós somos uma raça, uma raça forte. E o Mistério Bufo é um espetáculo que se configura por histórias, por quadros. Então, quem entra e assiste 1 ou 2 e quer ir embora porque está muito grande, ele assistiu duas partes que estão interligadas, mas que estão separadas também. E se no fim eu tiver uma pessoa na plateia esperando até o fim, eu farei com toda satisfação. Aquela pessoa será a pessoa mais importante para mim. E o espetáculo infantil, que eu não quero dizer o nome, porque nem a ideia, porque as ideias estão aí no ar, elas são de todos. E realiza primeiro quem tem a capacidade maior de realização. Eu prefiro não falar sobre ela, não é? Mas são esses 2 novos trabalhos, além do estupro, e de continuar apresentando. Você falou em 2 diretores, Marcondes Lima e Moncho Rodrigues. Quem mais te dirigiu? O Marcondes, ele participou, ele me dirigiu 2 vezes. Foi meu professor na universidade e somos amigos. Mesmo não vivendo tão perto, porque a vida hoje... Mas temos aquela amizade que passamos anos sem nos encontrar e, de repente, quando a gente se encontra, parece que se vê todo dia. Marcondes é uma pessoa que eu respeito muito. O Moncho, ele me dirigiu em alguns espetáculos que foram muito importantes para a minha carreira e para a minha vida. Mas hoje trabalhar com o Moncho não me interessa, porque como pessoa, ele não é uma pessoa respeitosa, honesta, ele é uma pessoa que não me interessa mais e nem me interessa mais o trabalho dele, e nem me interessa mais o que ele cria. Eu nem vou assistir, acabou, não está mais na minha vida. Mas o Marcondes, existe sempre essa porta aberta para o Marcondes, né? Eu já fui dirigida por quase todo mundo nessa cidade que trabalha com teatro, né? Das pessoas mais jovens e das pessoas mais velhas. Tem um projeto ainda de montar um espetáculo com a Maria Alice Vergueiro, que eu pretendia fazer, que era o Sexo, a Arte de Trepar, mas infelizmente eu não consegui fazer um projeto que correspondesse às expectativas do Funcultura, porque ali sim eu precisaria de dinheiro, porque eu teria que trazê-la para cá, e ela tem Parkinson, ela é cadeirante, então eu teria que ter uma série de cuidados com ela, que eu realmente teria que ter dinheiro. E infelizmente não consegui, mas ainda pretendo fazer isso, né? Ainda venho lutando com Paula para a gente conseguir fazer alguma coisa no janeiro de grandes espetáculos juntas, né? Paula de Renault, Paula de Renault, que é uma grande amiga, uma mulher que eu respeito profundamente, assim como respeito você como uma profissional do jornalismo e do teatro. Obrigada. E do cinema também, e do audiovisual. Paula é uma mulher capaz de coisas fabulosas e que muitos possam participar. Guerreira, né? É uma mulher fascinante, Paula de Renault. Augusta,
Eu vou chamar mais umas fotos, algumas outras fotos que a gente tem, e quando a gente acabar de ver essas fotos, se ainda houver tempo, eu vou pedir para que você me fale do que você considera hoje ser a maior urgência do teatro pernambucano. Mas antes, a gente vê algumas fotos e você novamente fala sobre elas. Essa daí. Essa é Guiomar, a filha da mãe. Que é o espetáculo que a gente vai poder ver amanhã Que é o lá no espetáculo Capiba. que as pessoas podem assistir amanhã às 8 horas da noite no Teatro Capiba, que fica no Forte, Na Rua da Aurora. No Sesc Casa Amarela. Ah, o da Rua da Aurora é o Arraial. É o Arraial. Exatamente, É o Arraial. Casa Amarela. Essas inclusive, são fotos bem variadas. Assim, a primeira eu me apresentei em Portugal, essa eu me apresentei, foi em Tuparetama, aqui em Pernambuco, tem fotos variadas aí. Já andei muito com o Guiomar, vão fazer 12 anos já que eu estou com esse espetáculo. Aí? Essa é Sexo, Arte de Ser Censurada, que eu faço uma conferencista, essa também. Uhum. A principal urgência hoje do teatro pernambucano, na sua opinião? Tudo. Tudo. Casas de espetáculos, locais para ensaios, verbas maiores para os funculturas da vida e para as outras coisas da prefeitura, que agora está tentando retomar algumas coisas, mas é muito pouco dinheiro. Na verdade, não há um interesse em fazer com que as pessoas de teatro se profissionalizem realmente aqui nessa cidade. Não há um interesse político sobre isso. Se falta um aperfeiçoamento nos artistas, se falta um aperfeiçoamento na relação entre artistas, falta teatros equipados, falta teatros com placa na frente, faltam luzes na frente dos teatros. Quer dizer, a gente vai da porta do teatro até o banheiro do teatro que é usado pelo ator. Tudo precisa ser revisto, porque a gente vive num país onde não se conhece a palavra manutenção. Então, quando essas coisas estão caindo, tem que se fechar as portas, porque está caindo realmente, né? Mas nós somos guerreiros e continuamos e inventamos. As pessoas estão fazendo teatro dentro das suas próprias casas agora, que parece uma seita secreta, não é? Porque você vai fazer um espetáculo, aí você anuncia na internet, aí as pessoas que estão interessadas, elas recebem um e-mail com uma conta bancária para você comprar o ingresso, e no dia da apresentação, ou um dia antes, é que você vai ser avisado aonde vai ser o espetáculo. É uma seita secreta. E que eu acho maravilhoso que isso esteja acontecendo. Acabou nosso tempo. Acabou. Muito obrigada por você ter vindo hoje ao Opinião Pernambuco. Um bom espetáculo para você amanhã. E sucesso a vida inteira, na sua carreira inteira. Sim. Muito obrigada ao programa. Muito obrigada. É muito importante para mim estar aqui hoje falando para o meu povo, minha cidade, sobre a minha carreira e as minhas ideias. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. E o Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.